Obrigado, professor. Então, como comentado, eu vou apresentar o trabalho da minha dissertação, intitulado de Avaliação do Impacto em Perdas Técnicas e em Decorrência de Penetração de Nanoredes em Sistemas de Distribuição. A apresentação está organizada começa com uma introdução, onde eu busco apresentar um conceito de nanoredes. Após, eu mostro a motivação que levou a esse trabalho e o objetivo final da proposta do trabalho. E então eu parto para a metodologia, que é dividida basicamente nos perfis de nanoredes, na definição de cenários de níveis de penetração, na definição de períodos típicos e nos sistemas utilizados. E, por fim, eu apresento o meu cronograma com uma ênfase nas próximas etapas e também os trabalhos futuros. Então, é muito comum na nossa área, aqui no PPGE, a gente ouvir falar de microredes, mas não de nanoredes, né? Então, busquei trazer o que eles têm de comum e as diferenças entre essas duas categorias, digamos assim. Então, ambas são redes elétricas que possuem suas cargas locais, geralmente possuem uma geração de pequeno porte também, e podem ou não possuir sistemas de armazenamento e também outros elementos. Enfim, elas podem operar conectadas a um sistema convencional de energia elétrica ou podem operar de modo autônomo, modo ilhado. Podem ser em corrente contínua ou corrente alternada, perdão, ou podem ser híbridas. Ok. Entretanto, as nanoredes, elas focam em apenas uma unidade consumidora ou uma carga específica, enquanto que as microredes, elas abrangem múltiplos consumidores, uma potência que chega a 100 kW ou 100 kVA, e ambos os casos, tanto nanoredes quanto microredes, podem estar conectadas a outras redes independentes e, com isso, possibilitaria uma realização de intercâmbio entre elas. Aqui eu apresento um esquema genérico de uma rede genérica, que seria uma fonte renovável local, uma fonte de energia não renovável, um sistema de armazenamento, as suas cargas locais. E neste caso aqui teria apenas um gateway, que seria uma conexão com a rede externa. E seria diferente do caso final ali que eu comentei sobre conexão com redes paralelas, digamos assim, né? E um controlador que faz então esse direcionamento do fluxo de potência, tanto da origem da energia quanto do uso final. Ok, a motivação, então, do trabalho se baseia na crescente adesão a nanoredes, que é fundamentada na difusão da geração de energia renovável, tanto fotovoltaica quanto eólica, as quais têm crescido por causa de motivos tanto econômicos quanto ambientais, e, inclusive, há projeções oficiais, como o caso do PNE 2050, projeções de crescimento bem significativo dessas mini e microgerações distribuídas. Outro ponto que influencia na adesão a nanoredes é a utilização de armazenamento de energia, tanto bancos de baterias, no breaks, supercapacitores, enfim, as tecnologias variam, principalmente por motivos econômicos, para diminuir o consumo em postos tarifários mais caros, ou por necessidade pela utilização de backup. E outro ponto que não é abordado nessa pesquisa é a eletromobilidade, ou seja, veículos elétricos ou híbridos, cujo apelo se baseia em motivos ambientais, reduzir impactos ambientais. Ok, estamos diante dessa crescente adesão nanoredes, mas e agora? Quais serão os efeitos disso nos sistemas de distribuição? Teremos necessidade de adaptar as redes existentes? E responder essas perguntas é fundamental para um bom planejamento do sistema elétrico. Portanto, o presente trabalho propõe uma metodologia para simular a penetração das nanoredes nos sistemas de distribuição e analisar os efeitos dessa adesão a nanoredes. Ok, a metodologia, então, ela se baseia, primeiro, numa modelagem de um sistema de distribuição secundária. Após realizada essa etapa,
são então inseridas nanoredes, cada uma com nanoredes de diferentes perfis. Cada perfil é composto por elementos distintos. Eu vou falar mais sobre isso no próximo slide. Uma vez que as nanoredes estão inseridas, então pode-se realizar o fluxo de potência para observar características de interesse, como o consumo total ou as perdas técnicas também. Então, uma segunda etapa da metodologia seria o modelo da distribuição primária e, então, a inserção do fluxo de potência, não, do consumo total da distribuição secundária no lugar das cargas originais do sistema de distribuição primária. Assim, através de um novo fluxo de potência, pode-se observar os impactos das nanoredes que foram inseridas originalmente na distribuição secundária, então observar os impactos na distribuição primária. Ok. Certo. Focando nos perfis das nanoredes, os elementos abordados no trabalho em questão foram a geração fotovoltaica, a geração eólica e o armazenamento, através de bancos de baterias. As gerações foram modeladas como curva de geração. O armazenamento, então, ele é um elemento mais ativo, ele altera as curvas atuais, ele possui memória um pouco mais complexo. Se caso houvesse outros elementos como veículos elétricos, poderiam ser modelados como cargas, curva de carga. E as informações, então, necessárias para na modelagem desses perfis diferentes de nanoredes foram os dados meteorológicos dos períodos típicos do local em questão, também curvas de potência de aerogeradores e dados de bancos de baterias que foram utilizados. E outra informação fundamental são as cargas dos nós que recebem as nanoredes, uma vez que cada nanorede, cada implementada, pulverizada, digamos assim, ela é dimensionada para a carga na qual ela está sendo inserida. Então, para o nó na qual está sendo inserido, baseado na sua carga. Então, evita-se uma geração muito maior do que a carga atual, por exemplo, ou um superdimensionamento de baterias também. E a pulverização seria a escolha dos nós que recebem cada perfil, ela é aleatória. A quantidade é determinada pelo nível de penetração, mas a quantidade é aleatória em cada simulação. Por isso, é realizada uma série de simulações para então analisar os impactos. Ok, outra etapa da metodologia são os cenários, a definição de cenários de níveis de penetração. Então, é sugerido utilizar um cenário base sem nanoredes, um cenário atual, uma estimativa de níveis de penetração atuais, e se utilizar algum critério para determinar um ou mais cenários de expansão. Para o cenário atual, foi-se utilizado os dados da ANEEL sobre geração distribuída em consumidores do grupo B, que são consumidores conectados à rede secundária. Para a projeção da expansão, cenários de expansão, foram utilizados dois cenários do PNE 2050, aquele projeto de crescimento bem expressivo na área de milímetros de geração distribuída. Então, se utiliza os dados atuais e se aplica a projeção de crescimento, que é uma projeção média para o Brasil inteiro. Outro aspecto da metodologia são os períodos típicos. Os períodos típicos, eles permitem uma representação das séries temporais através de cenários típicos ou cenários representativos. As séries temporais são os dados climáticos que influenciam nas gerações e podem ser também as cargas. Então, a utilização dos períodos típicos reduz a complexidade de se avaliar todos os cenários possíveis, uma vez que temos apenas um número bem limitado de cenários representativos. E a definição se dá, então, na escolha da duração dos períodos típicos, no pré-processamento de dados, nas técnicas de agrupamento e análise dos agrupamentos, que vão dizer, então, qual que seria uma quantidade indicada também de agrupamentos.
Foi então utilizado como duração dos períodos típicos 24 horas. A técnica de grupamento utilizada foi o Camins, uma vez que ele é considerado o estado da arte na agregação de séries temporais, e também ele é capaz de processar grandes conjuntos de dados com uma simples implementação, com uma rápida convergência e com uma aceitável precisão. E a análise de clusters foi feita através do índice Kalensky-Karabas, do índice Davis-Baldwin e do coeficiente de silhueta. E a última etapa, então, aqui que eu vou apresentar da metodologia são os sistemas utilizados. Na distribuição secundária foi utilizado o sistema de baixa tensão europeu, de 55 nós, que ele opera a 416 volts. E para a distribuição primária foi utilizado, então, o sistema de 123 nós, que opera a 4,16 kV. Ambos sistemas de teste consolidados da I3E com essa topologia radial, que vocês podem ver. Então, no cronograma, eu já finalizei as disciplinas do PGE, o estágio de docência e a proficiência em língua estrangeira. E a dissertação, a etapa da revisão bibliográfica já está concluída, introdução e andamento e algumas outras sessões, então, ainda precisam ser terminadas de serem escritas. O artigo para a conferência ele já foi, o resumo estendido já foi aceito, falta então a elaboração e a submissão da versão final. A implementação da metodologia já está bem no final e estamos no seminário de andamento. Então, para as próximas etapas, falta a integração do sistema de baixa tensão com média tensão, as simulações computacionais para os diferentes cenários de nível de penetração e também a análise dos resultados. E então concluir a escrita da dissertação e a escrita do artigo que vai ser submetido para o PSCC 2022. E se caso aceito, ele vai ser publicado no periódico EPSR. Por fim, então, teremos a defesa da dissertação. Para trabalhos futuros, então, sugere-se a aplicação dessa metodologia em redes reais, e também com cargas reais. Acredito que isso trará uma importância maior para o trabalho. Também é possível analisar outras características afetadas, não apenas pelas técnicas. Também seria interessante implementar perfis com outros componentes, como, por exemplo, os veículos elétricos. E, por que não, utilizar topologias de nanoredes mais complexas, como as que possuem interconexões entre nanoredes. Algumas então, referências utilizadas na elaboração dessa apresentação. E obrigado a todos pela atenção. Fico então à disposição aí para ouvir os questionamentos e as contribuições da banca.